O relógio marcava 23h47 quando percebi que minha vida havia se transformado em um pesadelo. As luzes azuis e vermelhas da viatura policial iluminavam minha sala de estar em flashes intermitentes, como se anunciassem o fim de um mundo que eu conhecia. Meus dedos tremiam enquanto segurava a camisa de flanela de Pedro, aquela mesma que ele vestiu antes de sair para sua pescaria dominical, antes de desaparecer como fumaça no ar. Senhora Oliveira, precisamos considerar todas as possibilidades. A voz do delegado Costa soava distante, como se viesse de outro universo. O carro dele foi encontrado estacionado próximo à represa, com as chaves e o celular abandonados entre os arbustos. Não há sinais de luta. Não há testemunhas. Balancei a cabeça, incapaz de processar aquelas palavras. Pedro e eu compartilhávamos 10 anos de vida juntos. 10 anos de sonhos construídos tijolo por tijolo. Como poderia ele simplesmente evaporar de uma pescaria rotineira? Aquela que fazia todos os domingos, tão previsível quanto o nascer do sol. Talvez ele tenha sofrido um acidente. Insisti pela milésima vez naquela noite. Pedro sabe nadar. Ele cresceu à beira daquela represa. Não faz sentido. O policial mais jovem trocou olhares com o delegado Costa. Aquele olhar que dizia tudo sem pronunciar uma palavra sequer. O tipo de olhar que guarda segredos, teorias sombrias demais para serem verbalizadas. Estamos utilizando todos os recursos disponíveis, mergulhadores, cães farejadores. Prometemos não desistir até encontrarmos seu marido, senhora. Promessas. Como eu descobriria nos meses seguintes, promessas são apenas palavras jogadas ao vento, destituídas de qualquer garantia. O mundo real não opera sob a lógica das promessas cumpridas. As horas se transformaram em dias, os dias em semanas, e as semanas em um purgatório de incertezas. Eu vivia na sala de estar, grudada ao telefone, esperando uma notícia, um sinal, uma explicação para o inexplicável. O sofá se tornou minha cama, o laptop meu companheiro, enquanto eu vasculhava notícias sobre desaparecimentos, casos semelhantes, milagres de pessoas encontradas depois de dias no mato. Minha mãe insistia para que eu comesse, para que dormisse adequadamente, para que não perdesse a esperança. Mas o que é esperança quando o chão sob seus pés se desfaz como areia movediça? Foi numa tarde chuvosa, exatamente 5 meses após o desaparecimento de Pedro, que o delegado Costa bateu à minha porta. Seus olhos carregavam um peso que reconheci imediatamente. Encerramos oficialmente as buscas hoje, Ana, ele disse, sentando-se à minha frente com uma pasta de documentos. Todos os indícios apontam para um afogamento. O corpo provavelmente foi levado pela correnteza ou... Ele não conseguiu terminar a frase, e nem precisava. Em algum momento entre o desespero inicial e aquela tarde chuvosa, eu já havia aceitado que Pedro não voltaria para casa. O que eu não podia imaginar é que a verdade seria infinitamente mais cruel do que qualquer cenário que meu coração enlutado pudesse conceber. O que significa o luto quando não há corpo para enterrar? Como se despedir de alguém que simplesmente sumiu como se nunca tivesse existido? Essas perguntas me assombrariam pelos 5 anos seguintes, enquanto eu tentava reconstruir uma vida das ruínas que restaram, sem saber que o maior terremoto ainda estava por vir, em forma de uma mensagem de vídeo que chegaria do meu irmão em uma madrugada qualquer. A dor inicial do desaparecimento de Pedro foi como um ferimento aberto, pulsante e exposto. Com o tempo, não se curou completamente, mas formou uma cicatriz grossa, um lembrete constante da perda que carregava. Aprendi a viver naquele limbo entre a esperança e a aceitação. Nos primeiros meses, eu saltava a cada toque do telefone. Cada rosto na multidão que vagamente lembrava o dele fazia meu coração disparar. Mantive seu lado da cama intocado por quase 1 ano, como se a qualquer momento ele pudesse voltar e reclamar seu espaço. Suas roupas permaneceram no armário, seus objetos pessoais exatamente onde ele os havia deixado. Ana, você precisa se permitir seguir em frente, dizia Cláudia, minha terapeuta, durante nossas sessões semanais. O luto sem um corpo para enterrar é especialmente complexo. Você está presa em um ciclo de incerteza.
Como explicar a ela que a incerteza era, paradoxalmente, meu último fio de esperança? Enquanto não houvesse confirmação definitiva, uma pequena parte de mim podia acreditar que Pedro estava vivo em algum lugar. 2 anos após seu desaparecimento, consegui fazer uma pequena cerimônia simbólica. Não um funeral, nunca consegui chamar assim, mas uma celebração de vida. Familiares e amigos se reuniram no nosso quintal. Compartilhamos histórias, rimos de memórias preciosas, choramos juntos. A ausência do corpo tornava tudo surreal, como se estivéssemos representando uma peça. A mãe de Pedro, Dona Mercedes, segurava um porta-retrato com a foto do filho, enquanto as lágrimas escorriam silenciosamente. Meu coração de mãe diz que ele está vivo, Ana. Ela sussurrou quando nos abraçamos. Sinto isso aqui dentro. Um dia teremos respostas. Aquelas palavras reverberaram em mim por semanas. Eram um consolo ou uma tortura? Às vezes, a esperança dói mais que a aceitação da perda. Foi durante o 3º ano que comecei a redecorar nossa casa. Pintei as paredes de cores diferentes, reorganizei os móveis, criei um pequeno jardim no quintal. Cada mudança era uma pequena declaração de independência. Um reconhecimento silencioso de que, mesmo sem respostas, eu precisava continuar vivendo. Voltei a trabalhar em período integral no escritório de contabilidade. Reencontrei antigas amigas, fiz novas conexões. Lentamente, a vida foi preenchendo os espaços vazios que Pedro havia deixado. Não completamente. Sempre haveria um vazio com o formato exato dele, mas o suficiente para que eu pudesse respirar sem sentir aquela dor aguda no peito. Em alguns dias, conseguia passar horas sem pensar nele. Em outros, algo tão simples como uma música no rádio ou o cheiro de café recém-preparado me transportava de volta, e as lágrimas vinham sem aviso. Aprendi que o luto não é linear. Ele vai e volta como as marés. No 4º aniversário de seu desaparecimento, fiz algo que jamais imaginei. Guardei suas roupas em caixas, deixando apenas uma camisa, aquela de flanela que segurei na noite em que os policiais vieram até nossa casa. O restante foi doado. Seus objetos pessoais, organizei em uma pequena caixa de lembranças que mantive no alto do armário. Estou orgulhosa de você, Ana, disse meu irmão, Márcio, que tinha vindo me visitar naquela semana difícil. Pedro gostaria que você seguisse com sua vida. Márcio sempre foi meu porto seguro. 1 ano mais velho que eu, ele assumiu a postura de protetor desde que éramos crianças. Quando Pedro desapareceu, foi ele quem cuidou de todos os detalhes práticos enquanto eu estava paralisada pela dor. E agora, 4 anos depois, era ele quem me ajudava a dar mais um passo em direção à aceitação. O que nenhum de nós poderia imaginar é que Márcio também seria o mensageiro do destino, trazendo à tona a verdade que destroçaria completamente a narrativa que eu havia construído sobre o homem com quem compartilhei uma década da minha vida. Na véspera de completar 5 anos do desaparecimento, eu estava finalmente em um lugar de paz relativa. Havia aprendido a conviver com as perguntas sem respostas. Acreditava, como todos à minha volta, que Pedro havia sofrido um trágico acidente naquela represa. Nunca suspeitei que a realidade fosse tão diferente e que ela estava prestes a vir à tona da maneira mais inesperada possível. A noite em que recebi o vídeo de meu irmão começou como qualquer outra. Era final de inverno, e eu havia me enrolado no sofá com uma xícara de chá e um livro que tentava terminar há semanas. O silêncio da casa era interrompido apenas pelo ocasional uivo do vento nas frestas da janela. Eu estava naquele estado de sonolência pacífica que precede o sono quando meu celular vibrou na mesinha de centro. A tela acendeu com uma notificação. Márcio enviou um vídeo. Olhei para o relógio digital na parede. 1h17 da manhã. Meu irmão nunca enviava mensagens tão tarde, muito menos vídeos. Algo estava errado. Um calafrio percorreu minha espinha enquanto desbloqueava o aparelho. Antes do vídeo, havia uma mensagem curta. Ana, você precisa ver isto. Estou tremendo. Me liga assim que assistir. Meu coração acelerou. Márcio havia se mudado para Florianópolis há 3 meses,
para assumir uma vaga de professor na Universidade Federal. O que poderia ser tão urgente a ponto de não poder esperar até o amanhecer? Pressionei o play com dedos trêmulos. A imagem mostrava um restaurante à beira-mar, iluminado por luzes amareladas, com o som de música ambiente e conversas animadas ao fundo. A câmera parecia estar escondida, filmando discretamente por cima do cardápio. Por um momento, não entendi o propósito daquele vídeo. Então a câmera ajustou o foco em uma mesa distante, e o mundo desabou sob meus pés. Ali, sorrindo, com uma taça de vinho na mão, estava Pedro. Meu Pedro. O mesmo homem que eu havia chorado por 5 anos, cujo funeral simbólico eu havia realizado, cujas roupas eu havia doado. Ele estava vivo, com a barba um pouco mais grisalha, mas indubitavelmente ele. Ao seu lado, uma mulher morena de cabelos longos ria com a cabeça jogada para trás. A mão de Pedro repousava confortavelmente em seu ombro, naquele gesto íntimo que um dia fora reservado a mim. Eles pareciam felizes, completos. Pareciam um casal. O vídeo durou apenas 30 segundos, mas foi suficiente para destruir completamente o mundo que eu havia reconstruído com tanto esforço. Meu marido não havia morrido. Não houve acidente, não houve tragédia. Ele havia escolhido desaparecer. Havia escolhido me abandonar. O celular escorregou das minhas mãos e caiu no tapete. Minha respiração tornou-se superficial e rápida. A sala parecia girar ao meu redor. Era como se cada minuto dos últimos 5 anos estivesse sendo reescrito. Cada lágrima derramada agora manchada por uma cruel ironia. Depois do choque inicial, veio a raiva. Uma fúria que cresceu do fundo do meu estômago, subiu pela garganta e explodiu em um grito que ecoou pelas paredes vazias da casa. Agarrei o celular novamente e liguei para Márcio, minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o aparelho. "Onde você está agora?" Perguntei assim que ele atendeu, sem cumprimentos, sem preâmbulos. "No hotel, a 3 quadras do restaurante." A voz de Márcio também tremia. "Ana, eu não sabia o que fazer. Estava jantando e simplesmente o vi. No começo pensei estar louco, que era apenas alguém parecido, mas..." "Ele ainda está lá?" Interrompi, minha voz agora perigosamente controlada. "Sim, eles pediram a sobremesa quando saí para te ligar. Faça uma chamada de vídeo, agora." Não reconheci minha própria voz. Era fria, determinada, quase mecânica. "Ana, tem certeza? Talvez devêssemos pensar em como..." "Agora, Márcio." Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Então, "Ok, vou voltar lá. Me dê 10 minutos." Aqueles 10 minutos foram os mais longos da minha vida. Pior que as primeiras 24 horas do desaparecimento. Pior que a espera pelos resultados das buscas na represa. Porque agora eu sabia. A verdade que eu nunca havia considerado. A traição mais profunda possível. Levantei-me e fui até o espelho do corredor. A mulher que me encarava era uma estranha. Olhos febris, bochechas coradas pela raiva, cabelos despenteados. Eu havia dedicado 5 anos ao luto por um homem que, enquanto isso, construía uma nova vida, com uma nova mulher, em uma nova cidade. 5 anos de perguntas sem respostas, de dor, de terapia, de reconstrução. Quando o celular tocou novamente, anunciando a chamada de vídeo, não havia mais lágrimas, apenas uma determinação gélida. O momento da verdade havia chegado, e eu estava pronta para encará-lo, mesmo que isso significasse confrontar a mentira que havia sido minha vida nos últimos 5 anos. A imagem no celular estava tremida. Márcio caminhava apressadamente de volta ao restaurante, a respiração pesada pelo nervosismo. O barulho da orla marítima servia como pano de fundo para o que seria o confronto mais surreal da minha vida. "Estou entrando agora", sussurrou meu irmão. "Eles ainda estão na mesma mesa. Vou direto até lá." "Espere", pedi, subitamente atingida pela magnitude do que estávamos prestes a fazer. "Primeiro só me mostre. Quero ver com meus próprios olhos, sem interferência." Márcio ajustou o ângulo do celular, fingindo estar fazendo uma ligação normal enquanto caminhava entre as mesas.
E lá estava ele novamente. Pedro. Agora de outro ângulo, ainda mais nítido. Ele cortava um pedaço de torta de limão, aquela mesma sobremesa que tantas vezes dividimos em nossas saídas de domingo. Cada detalhe era como uma facada. O modo como ele inclinava levemente a cabeça ao sorrir, o gesto automático de passar a mão pelo cabelo quando estava relaxado, a maneira como seus olhos se estreitavam ligeiramente quando ria. Era o homem que eu conhecia intimamente, cada hábito, cada expressão. Mas, ao mesmo tempo, era um completo estranho. Vá até ele, disse finalmente, minha voz pouco mais que um sussurro. O coração batia tão forte no meu peito que temi que pudesse ser ouvido através da chamada. Observei Márcio se aproximar da mesa, vendo o exato momento em que Pedro ergueu os olhos e o reconheceu. Foi como assistir a um acidente em câmera lenta. Primeiro a surpresa, depois o reconhecimento. E, finalmente, o terror absoluto que se espalhou por seu rosto. A cor abandonou suas faces. A mulher ao seu lado notou a mudança abrupta e olhou para Márcio com curiosidade. Miguel? Ela perguntou, usando um nome que não pertencia ao homem que eu conhecia. Você conhece esse rapaz? Miguel. Até seu nome ele havia trocado. Olá, cunhado, disse Márcio com uma calma que eu sabia ser completamente fabricada. Estendi sua mão, oferecendo o celular. Tem alguém que quer muito falar com você. Pedro, ou Miguel, como aparentemente se chamava agora, olhava para o celular como se fosse uma arma apontada para sua cabeça. Suas mãos tremiam visivelmente quando finalmente o pegou. Nossos olhares se encontraram através da tela. 5 anos de distância, de mentiras, de vidas paralelas, condensados em um único instante. Ana. Ele murmurou. E ouvir meu nome pronunciado por aquela voz que eu havia tentado preservar na memória foi como uma corrente elétrica percorrendo meu corpo. Explique! Foi tudo o que consegui dizer, a palavra saindo estrangulada, carregada com o peso de 1000 perguntas não formuladas. Pedro afastou-se da mesa, deixando para trás uma mulher confusa, e meu irmão em uma situação que qualquer roteirista consideraria absurda demais até para uma novela. Eu não planejei que fosse assim. Ele começou, a voz baixa e urgente, movendo-se para um canto mais reservado do restaurante. Você precisa entender que eu estava sufocando, Ana. Nossa vida juntos tinha se tornado uma rotina sem saída. Então você preferiu simular sua própria morte? As palavras saíram como veneno. Deixar todas as pessoas que te amavam acreditando que você tinha se afogado? Você tem ideia do que passamos? Do que sua mãe passou? Ele fechou os olhos brevemente, a culpa finalmente aparecendo em seu rosto. Conheci Helena em uma viagem de trabalho. Continuou, como se precisasse contar toda a história de uma vez. Foi algo que não planejei, mas quando percebi, já estava completamente envolvido. Ela morava aqui, tinha uma vida estabelecida. Eu não sabia como terminar com você sem causar um escândalo, sem ter que dividir tudo que construímos. Cada palavra era como um tapa na cara, cada justificativa mais absurda que a anterior. Este homem, que eu julgava conhecer tão profundamente, revelava-se um completo estranho, capaz de um nível de crueldade e covardia que eu jamais imaginaria. Então você decidiu que era mais fácil fingir sua própria morte? Minha voz agora tremia de raiva. Abandonar seu carro, suas chaves, seu celular, para que todos pensassem que você tinha se afogado? Sabe quantas pessoas te procuraram naquela represa, Pedro? Quantos recursos foram desperdiçados? Quanto sofrimento você causou? A realidade da situação parecia finalmente atingi-lo. Seu rosto empalideceu ainda mais. Eu sinto muito, ele murmurou, palavras vazias que flutuaram no ar entre nós. Nunca quis machucar ninguém. Só queria uma saída limpa, uma chance de recomeçar. Uma saída limpa? Repeti, incrédula. Você chama isso de saída limpa? Destruir a vida de todos que te amavam? Naquele momento, vi movimento atrás dele. Helena havia se aproximado, seu rosto uma máscara de confusão e crescente horror. Miguel, o que está acontecendo? Ela perguntou,
olhando alternadamente para ele e para o celular em suas mãos. Quem é essa mulher? Nossos olhares se cruzaram através da tela. Vi em seus olhos o mesmo choque, a mesma sensação de traição que eu estava sentindo. Duas mulheres conectadas pela mentira do mesmo homem. Eu sou a esposa dele, respondi, antes que Pedro pudesse intervir. Ou melhor, a viúva. Aquela que acreditou por 5 anos que ele havia morrido afogado durante uma pescaria de domingo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi o mundo de Helena desmoronar diante dos meus olhos, exatamente como o meu havia feito minutos antes. O caos que se seguiu no restaurante foi ao mesmo tempo terrível e catártico. Helena, a mulher que inadvertidamente havia se tornado parte do meu pesadelo, reagiu com a mesma indignação que eu sentia. Através da chamada de vídeo, assisti ela dar um tapa no rosto de Pedro que ecoou pelo restaurante, chamando a atenção de todos ao redor. 5 anos? Ela gritou, lágrimas de raiva escorrendo pelo rosto. Você me disse que era divorciado, que seu nome era Miguel Almeida. Pedro, ou Miguel, como ela o conhecia, parecia ter encolhido. O homem que eu conheci, sempre tão seguro de si, agora olhava freneticamente ao redor como um animal encurralado, buscando uma rota de fuga que não existia. Helena, eu posso explicar. Ele tentou, mas suas palavras soavam ocas até para ele mesmo. Explicar o quê? Ela rebateu. Que você é um mentiroso. Um covarde que fingiu a própria morte ao invés de enfrentar seus problemas como um adulto. As pessoas nas mesas ao redor começaram a prestar atenção, alguns discretamente, outros abertamente curiosos com o drama que se desenrolava. Márcio havia recuperado o celular e me mostrava a cena, mantendo-se a uma distância segura, mas próximo o suficiente para que eu não perdesse nada. Você tem família, Miguel? Ou Pedro? Ou seja lá qual for seu nome verdadeiro. Helena continuou, sua voz tremendo. Tem pais que acreditam que estão de luto pelo próprio filho? Irmãos? Amigos? Vi Pedro abaixar a cabeça, incapaz de enfrentar a verdade que agora vinha à tona em um ambiente público. Toda a farsa que ele havia meticulosamente construído desmoronava diante dos meus olhos. Era como assistir a um acidente de carro em câmera lenta. Horrível, mas impossível de desviar o olhar. 5 anos, repeti, minha voz agora mais firme através do telefone. 5 anos em que sua mãe chorou todas as noites, em que seu pai adoeceu de tristeza, em que seus amigos fizeram vigílias na represa. 5 anos em que eu vivi como uma viúva, Pedro. Helena olhou para o celular, nossos olhares se encontrando novamente através da tela. Havia uma conexão estranha entre nós, 2 mulheres unidas pela traição do mesmo homem. Em seus olhos, vi não apenas raiva, mas também compaixão. Ela agora entendia que também era uma vítima nesta história. Quanto tempo estamos juntos, Miguel? Ela perguntou, voltando-se para ele. 4 anos e meio? Isso significa que você mal esperou alguns meses depois de morrer para começar uma nova vida comigo. Tudo planejado, não é? Pedro permaneceu em silêncio, aparentemente entendendo que não havia defesa possível para suas ações. O restaurante inteiro parecia ter entrado em um estranho silêncio, todos os olhos voltados para aquela cena surreal. Foi nesse momento que meu irmão, sempre protetor, sempre prático, tomou uma decisão. Viu entregar o celular a Helena. Segure isso um instante, ele pediu antes de se virar para Pedro. O que aconteceu em seguida foi rápido demais para que eu pudesse processar completamente. Márcio acertou um soco no rosto de Pedro com tal força que o fez cambalear para trás, derrubando uma cadeira. Anos de raiva contida, de ver meu sofrimento, de lidar com o luto de toda a família, canalizados em um único golpe. Isso é pelo que você fez à minha irmã, ele disse, a voz tremendo de emoção. Um segundo soco seguiu-se ao primeiro. E isso é pela sua mãe, que quase morreu de desgosto. Os seguranças do restaurante rapidamente intervieram, separando os 2 homens. Helena permanecia imóvel, ainda segurando meu celular, permitindo que eu testemunhasse tudo. Nossos olhares se encontraram novamente através da tela,
e vi nela uma aliada inesperada. Acho que todos merecemos explicações completas, ela disse, dirigindo-se a mim com uma dignidade surpreendente dadas as circunstâncias. Você e a família dele. Ele acabou de destruir não apenas uma, mas 2 vidas. De repente, senti uma estranha sensação de calma me envolver. Por 5 anos, vivi com perguntas sem respostas, com um luto incompleto, com a dor constante do não saber. Agora, finalmente, eu sabia a verdade. Por mais dolorosa que fosse, por mais cruel e devastadora, era a verdade. Não há explicação que justifique isso. Respondi, minha voz surpreendentemente firme. Algumas traições são grandes demais para serem perdoadas. Helena assentiu, lágrimas silenciosas ainda escorrendo por seu rosto. Concordo. Nunca mais quero ver esse homem na minha frente. Ela se virou para Pedro, que agora estava sendo contido por um dos seguranças, um filete de sangue escorrendo de seu nariz. Suas coisas estarão na portaria amanhã. Não volte ao meu apartamento. Não me procure. Você está morto para mim, assim como fingiu estar morto para ela. As palavras dela ecoaram dentro de mim, como se fossem minhas próprias. Era exatamente isso que eu sentia. Pedro havia morrido para mim naquela noite. Não o corpo, mas algo muito mais profundo e significativo. O homem que eu amei nunca realmente existiu. Foi apenas uma elaborada ilusão. Quando a chamada finalmente terminou, deixei o celular cair no sofá e permaneci imóvel por longos minutos, tentando processar a nova realidade que se descortinava diante de mim. A verdade, afinal, não havia me libertado. Havia apenas substituído um tipo de dor por outro completamente diferente. Os dias que se seguiram à descoberta foram um turbilhão. Márcio voltou na manhã seguinte, pegando o primeiro voo disponível para estar ao meu lado. Sentados na varanda da casa que um dia compartilhei com Pedro, ele me contou os detalhes do que aconteceu após o fim da chamada. Ele tentou me procurar no hotel depois, Márcio explicou, uma xícara de café esfriando entre suas mãos. Apareceu por volta das 3 da manhã, completamente desesperado. Os olhos vermelhos, as roupas desalinhadas. Implorou para que eu não contasse para ninguém, ofereceu dinheiro, prometeu explicações. E o que você disse? Perguntei, embora já pudesse adivinhar. Disse que já era tarde demais, que você tinha todo o direito de contar para quem quisesse, especialmente para a família dele. Márcio fez uma pausa, seu rosto endurecendo com a lembrança. Ele chorou, Ana. Sentou-se no saguão do hotel e chorou como uma criança. Não por arrependimento genuíno, mas pelo medo das consequências. Era difícil imaginar Pedro chorando. Em 10 anos juntos, eu o vi derramar lágrimas apenas 2 vezes. No funeral de seu pai e quando nosso cachorro, Thor, morreu atropelado. Agora, o homem que raramente mostrava vulnerabilidade estava desmoronando ao perceber que seu elaborado castelo de mentiras estava ruindo. Ele perguntou por você? As palavras saíram antes que eu pudesse contê-las. Márcio assentiu lentamente. Perguntou como você estava, se havia seguido em frente, se estava com alguém. Uma risada amarga escapou dos meus lábios. Que direito ele tem de querer saber isso? Nenhum, concordou meu irmão. Foi exatamente o que eu disse a ele. O que mais me atormentava não era apenas a traição, mas a frieza calculista com que Pedro havia planejado tudo. Naquela manhã, tomando café com Márcio, comecei a reconstruir os últimos dias antes do desaparecimento, buscando sinais que deveria ter percebido. Ele estava organizando os documentos no escritório na semana anterior. Lembrei, as memórias voltando em flashes dolorosos. Disse que estava apenas fazendo uma limpa nos papéis antigos. Provavelmente separando o que precisaria levar, concluiu Márcio, a raiva evidente em sua voz. E aquela viagem de trabalho 1 mês antes, ele voltou diferente, mais distante. Eu atribuí ao cansaço. As peças do quebra-cabeça finalmente se encaixavam, revelando um padrão que esteve diante dos meus olhos o tempo todo. Pensei em Helena, a mulher que inadvertidamente se tornou parte dessa história sórdida. Será que ela realmente não sabia de nada? Ou era cúmplice nesse elaborado esquema?
Consegui o telefone dela, disse Márcio, como se lesse meus pensamentos. Trocamos contatos depois que você desligou. Ela está tão devastada quanto você, Ana. Pelo que entendi, ele contou que era divorciado, que o casamento havia acabado mal e que preferia não falar sobre o passado. Havia um estranho conforto em saber que não fui a única enganada. Helena e eu, duas mulheres que nunca se conheceriam em circunstâncias normais, agora unidas por uma experiência tão bizarra que parecia saída de um filme de suspense. Ela me enviou uma mensagem esta manhã. Continuou meu irmão, pegando o celular. Perguntou se poderia falar com você quando estiver pronta. Acho que ela também está buscando respostas. A decisão mais difícil veio em seguida. Contar ou não à família de Pedro. Dona Mercedes, que havia sofrido tanto com o desaparecimento do filho, merecia saber a verdade, ou seria melhor deixá-la com a crença de que seu filho havia sofrido um acidente trágico? Ela tem o direito de saber, concluí após horas de reflexão. Por mais doloroso que seja, a verdade é melhor que viver em uma mentira. Eu, mais que ninguém, sei disso agora. A revelação para a família de Pedro foi um momento que nunca esquecerei. Márcio e eu fomos até a casa de Dona Mercedes, onde ela vivia sozinha desde que o marido falecera 2 anos após o desaparecimento do filho. Carlos, o irmão mais velho de Pedro, também estava presente. Havíamos pedido que ele estivesse ali para apoiar a mãe. Quando mostrei o vídeo e expliquei o que havia acontecido, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Mercedes olhava fixamente para a imagem congelada de seu filho na tela do celular, como se tentasse reconciliar aquela visão com os 5 anos de luto que havia vivido. Meu filho está vivo? Ela finalmente perguntou, a voz quase inaudível. Sim, confirmei gentilmente. Ele está vivendo em Florianópolis com uma nova identidade. Carlos, que havia permanecido em silêncio até então, explodiu em fúria. Aquele filho da mãe. Enquanto nós sofremos, enquanto mamãe quase morreu de tristeza, ele estava vivendo tranquilamente em uma praia? Começando uma nova vida como se nós não existíssemos? Dona Mercedes ergueu a mão, silenciando o filho mais velho. Seus olhos, antes marejados, agora demonstravam uma determinação surpreendente. Você tem o endereço? Ela me perguntou. Márcio sabe onde ele trabalha. Respondi. E a mulher com quem ele vivia terminou tudo depois que descobriu a verdade. A matriarca da família Oliveira assentiu lentamente, processando cada informação. Então, fez algo que me surpreendeu. Levantou-se, caminhou até uma estante de fotos e retirou todos os porta-retratos que continham imagens de Pedro. Um a um, ela os colocou em uma caixa vazia que encontrou no armário da sala. Meu filho morreu naquele domingo, ela declarou, a voz firme apesar das lágrimas que agora corriam livremente. O homem neste vídeo não é meu Pedro. Não é o menino que criei para ser honesto e corajoso. Este homem é um estranho para mim. A força daquela mulher de 60 e poucos anos me impressionou. No fundo, talvez ela sempre soubesse que algo não se encaixava na história do afogamento. Seu instinto maternal, aquele mesmo que a fez dizer na celebração de vida que sentia que o filho estava vivo, havia estado certo o tempo todo. Apenas não da maneira como imaginávamos. Nas semanas seguintes, recebemos notícias de Pedro através de mensagens desesperadas que ele enviava a todos nós. Implorava por perdão, tentava justificar o injustificável, prometia compensar por todo o sofrimento causado. Nenhum de nós respondeu. O telefone que uma vez esperei ansiosamente que tocasse com notícias dele, agora era ignorado quando seu número aparecia na tela. As mensagens eram deixadas sem leitura, os e-mails enviados diretamente para a pasta de spam. Era como se estivéssemos, coletivamente, realizando o luto que nunca pudemos completar antes, não pela sua morte física, mas pela morte da imagem que tínhamos dele. Num domingo à tarde, cerca de 1 mês após a descoberta, ele apareceu na minha porta. Estava mais magro, com olheiras profundas e uma aparência de derrotado que nunca havia visto nele antes. Ana, ele começou, a voz embargada. Por favor, me deixe explicar.
Olhei para aquele homem que um dia havia sido o centro do meu mundo e senti nada. Nem raiva, nem amor, nem ódio. Apenas um vazio enorme onde antes havia existido tanta emoção. Não há nada para explicar, Pedro, respondi calmamente. Suas ações disseram tudo o que eu precisava saber sobre quem você realmente é. Eu te amava, ele insistiu, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Só não estava mais feliz, não sabia como sair daquela situação sem machucar você. Deixei escapar uma risada amarga. E fingir sua própria morte foi sua solução para não me machucar? Fazer sua mãe acreditar que tinha perdido um filho? Fazer seus amigos arriscarem suas vidas te procurando naquela represa? Ele abaixou a cabeça, incapaz de sustentar meu olhar. Vá embora, Pedro, disse finalmente. Você conseguiu o que queria. Sua liberdade, sua nova vida. Agora nos deixe em paz para reconstruir as nossas. Helena me deixou. Ele murmurou, como se isso pudesse despertar alguma simpatia em mim. Perdi meu emprego depois que a história se espalhou. Não tenho para onde ir. Naquele momento, entendi que ele não estava ali por arrependimento genuíno, mas porque seu elaborado plano havia fracassado e ele precisava de um plano B. Eu era apenas isso, uma alternativa, uma rede de segurança. Esse não é mais o seu lar, respondi, minha voz firme. E eu não sou mais sua vida de reserva. Fechei a porta, não com raiva, não com drama, mas com a tranquilidade de quem finalmente entende que algumas pessoas entram em nossas vidas apenas para nos ensinar como somos fortes quando elas saem. O tempo tem um modo curioso de cicatrizar feridas. Não as apaga completamente. As cicatrizes permanecem como mapas de nossas batalhas, mas diminui sua dor aguda até que possamos carregá-las sem que dominem nossa existência. 6 meses após a descoberta, minha vida havia tomado rumos inesperados. Dona Mercedes e eu desenvolvemos uma relação ainda mais próxima, unidas por uma dor compartilhada que apenas nós podíamos compreender verdadeiramente. Visitávamos-nos regularmente, cozinhávamos juntas e em nossas conversas raramente mencionávamos o nome de Pedro. Ele ligou novamente ontem, ela comentou durante um de nossos almoços de domingo, agora uma tradição entre nós. Disse que conseguiu um emprego novo em São Paulo que está se tratando com um terapeuta. Assente, servindo mais um pouco de suco. Ele me mandou e-mail. Não respondi. Dona Mercedes sorriu tristemente. Eu respondi. Disse que precisava de mais tempo. Que talvez um dia eu consiga perdoá-lo, mas que esse dia ainda não chegou. Admirava a capacidade daquela mulher de manter uma porta entreaberta para o perdão, mesmo depois de tudo. O amor de mãe operava em uma frequência diferente, capaz de absorver dores que pareciam impossíveis de suportar. Você é mais forte que eu, confessei. Não, ela respondeu, pegando minha mão sobre a mesa. Apenas diferente, e está tudo bem. Helena também havia se tornado uma presença constante em minha vida, algo que jamais poderia prever. Nossa primeira conversa telefônica, semanas após o incidente no restaurante, foi estranhamente catártica. Havia algo libertador em compartilhar histórias com a única pessoa que entendia exatamente como me sentia. Ele te dava flores no aniversário de namoro? Ela perguntou durante uma de nossas longas conversas noturnas. Sempre orquídeas, respondi, surpresa com a pergunta. Comigo também. Helena riu amargamente. Parece que ele tem um manual para relacionamentos. Mesmo script, atrizes diferentes. Essas descobertas, longe de alimentar alguma rivalidade entre nós, fortaleceram nossa improvável amizade. Helena era designer gráfica e, eventualmente, começamos a trabalhar juntas em projetos freelance. Eu cuidando das finanças, ela do visual. Nossa parceria, nascida da traição de um homem, floresceu em algo produtivo e genuíno. Foi através de Helena que conheci Gabriel. Ele era seu primo, recém-divorciado e novo na cidade. Nos apresentou em um jantar casual em sua casa, sem qualquer pretensão romântica. Gabriel era professor de literatura na universidade local,
Tinha olhos gentis e um senso de humor que não dependia da desvalorização dos outros para funcionar. Nossa aproximação foi lenta, cautelosa. Após meses de conversas sobre livros, filmes e filosofia, ele finalmente me convidou para um café. Lembro-me de ter entrado em pânico, desacostumada à ideia de me envolver romanticamente com alguém depois de tudo que havia passado. Não estou pronta, confessei a Helena na noite anterior ao encontro. Ninguém está realmente pronto depois de uma experiência como a nossa, ela respondeu com sabedoria. Mas às vezes precisamos simplesmente dar o primeiro passo, mesmo com medo. O café se transformou em um passeio pelo parque, que se transformou em jantares regulares, que eventualmente evoluíram para algo mais profundo. Gabriel nunca me pressionou, nunca exigiu que eu superasse meu passado mais rápido do que podia. Sua paciência era como um bálsamo para minha alma ferida. Como você pode ter tanta certeza sobre mim? Perguntei uma noite, enquanto caminhávamos sob as estrelas. Como sabe que não estou irremediavelmente danificada por tudo que passei? Gabriel parou, segurando minhas mãos entre as suas. Não tenho certeza de nada, Ana. Ninguém tem. Mas sei que você é mais do que sua dor, mais do que sua história com ele. E quero conhecer todas as outras partes que compõem você. Foi a primeira vez que chorei na frente dele. Não lágrimas de tristeza ou raiva, mas de alívio. O alívio de quem finalmente percebe que há vida além do trauma, que é possível reconstruir, recomeçar, renascer. Quando Pedro reapareceu pela última vez, 1 ano após a descoberta, eu já estava morando com Gabriel. Chegou sem avisar, tocou a campainha numa tarde de sábado enquanto eu regava as plantas na varanda. Parecia melhor fisicamente, mas seus olhos ainda carregavam aquele peso de quem vive com as consequências de suas próprias escolhas. Só queria ver como você está, ele disse, mantendo uma distância respeitosa. Estou bem, Pedro. Realmente bem. Uma sombra de algo. Arrependimento, nostalgia, inveja. Passou por seu rosto. Soube que você está com alguém. Estou construindo uma nova vida. Respondi simplesmente. Como você tentou fazer? Ele assentiu lentamente. Mereço isso, eu sei. Fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. Só queria que soubesse que, apesar de tudo, houve momentos reais entre nós. Nem tudo foi mentira. Olhei para aquele homem que um dia foi o centro do meu universo e senti uma estranha paz. Eu sei, Pedro. E é exatamente isso que torna tudo ainda mais triste. Quando Gabriel chegou, minutos depois, encontrou-me sozinha na varanda, contemplando o horizonte. Não contei imediatamente sobre a visita. Não por segredo, mas porque Pedro já não ocupava um espaço importante o suficiente em minha vida para interromper nosso sábado. Mais tarde, deitados em nossa cama, compartilhei o encontro. Gabriel ouviu atentamente, sem julgar, sem demonstrar ciúme. Como você se sentiu ao vê-lo? Perguntou, genuinamente interessado em meu processo emocional. Em paz, respondi, surpreendendo a mim mesma com a sinceridade daquela palavra. Como se finalmente pudesse olhar para trás sem que a dor me consumisse. Como se pudesse reconhecer que aquela parte da minha história ajudou a moldar quem sou hoje, mas não me define mais. Gabriel sorriu, acariciando meu rosto com uma ternura que ainda me surpreendia às vezes. Isso se chama cura, Ana. E você merece cada centímetro desse caminho que conquistou. Naquela noite, aninhada nos braços do homem que havia me ensinado a confiar novamente, percebi que talvez o desaparecimento de Pedro tenha sido, ironicamente, o evento que me permitiu encontrar a versão mais autêntica e forte de mim mesma. Uma versão que, provavelmente, nunca teria descoberto se continuássemos juntos. O destino tem um senso de humor peculiar. Às vezes, precisamos nos perder completamente para finalmente nos encontrar. 3 anos se passaram desde aquela noite fatídica em que recebi o vídeo de Márcio. O tempo, esse tecelão incansável, continuou seu trabalho de entrelaçar os fios soltos de nossas vidas em novos padrões, alguns surpreendentes, outros inevitáveis. Gabriel e eu nos casamos em uma cerimônia simples no jardim da casa que compramos juntos.
Diferente da união com Pedro, desta vez formalizamos tudo no papel. Talvez uma pequena cicatriz de desconfiança que ainda carregava comigo. Dona Mercedes estava lá, radiante como se fosse a mãe da noiva. Helena foi minha madrinha, uma escolha que ainda provocava olhares curiosos naqueles que conheciam nossa história. Quem diria, hein? Ela sussurrou enquanto ajustava meu véu minutos antes da cerimônia. De todas as formas que imaginei conhecer minha melhor amiga, nunca pensei que seria através de um homem que fingiu a própria morte. Rimos juntas, aquele tipo de riso que só vem quando a dor se transforma em uma anedota distante, algo que já não tem poder sobre nós. Família é um conceito curioso. Crescemos acreditando que são aqueles unidos pelo sangue, mas com o tempo, percebemos que família são aqueles que permanecem quando o mundo desmorona. Márcio e sua esposa, Helena e seu novo namorado, Dona Mercedes e até mesmo Carlos, que inicialmente foi o mais resistente a me aceitar após o rompimento com seu irmão, todos eles se tornaram minha família escolhida. Hoje, acordo todas as manhãs ao lado de um homem que conhece cada centímetro da minha história e ainda assim escolhe me amar por completo. Temos uma filha de 1 ano, Sofia, cujos olhos curiosos ainda não conhecem a tristeza do mundo. Às vezes, observando-a dormir, imagino como contarei a ela sobre Pedro quando for mais velha. Não como o vilão da história, mas como parte do complexo mosaico que me trouxe até aqui. Pedro se mudou para o exterior há 2 anos. Soube através de Dona Mercedes, com quem ele reconstruiu uma frágil relação à distância. Ele se casou novamente, tem um filho pequeno. Parece estar finalmente em paz consigo mesmo. Não guardamos mais rancor. O rancor é um fardo pesado demais para carregar por uma vida inteira. Mas também não há espaço para ele em nosso presente, apenas nas páginas viradas do passado. Helena eventualmente encontrou seu caminho também. Depois de alguns relacionamentos complicados, conheceu André, um arquiteto tranquilo que a faz rir como nunca a vi rir antes. Nossos filhos brincam juntos aos domingos, enquanto nós 4 compartilhamos um almoço no quintal. É uma cena doméstica que jamais imaginei para mim mesma durante aqueles dias sombrios de luto. Na semana passada, recebi um e-mail inesperado. Era de Pedro, o primeiro contato direto em mais de 2 anos. Nele, não havia justificativas ou desculpas. Apenas uma confissão sincera de que, apesar de todo o mal que causou, era grato por termos todos encontrado um caminho para a felicidade. Sei que não mereço um lugar em sua vida atual, ele escreveu. Mas quero que saiba que a lição mais importante que aprendi é que a honestidade, por mais dolorosa que seja, é sempre melhor que a mais elaborada das mentiras. Você me ensinou isso da maneira mais difícil. Mostrei o e-mail a Gabriel, como faço com tudo em nossa vida. Ele o leu em silêncio, depois segurou minha mão. Vai responder? Pensei por um momento. Não sei. Talvez um dia. Por enquanto, prefiro deixar o passado onde ele pertence. Ele assentiu, compreendendo o que muitos não entenderiam. Não era sobre perdoar ou não perdoar Pedro. Essa página já havia sido virada. Era sobre honrar meu próprio caminho, reconhecer que algumas pontes, uma vez queimadas, não precisam ser reconstruídas. Ontem, enquanto arrumava algumas caixas antigas no sótão, encontrei a camisa de flanela de Pedro. Aquela mesma que segurei naquela noite, enquanto as luzes da viatura policial iluminavam nossa sala em flashes intermitentes. Por um momento fiquei parada, segurando o tecido já desbotado pelo tempo, uma relíquia de outra vida. Olhei pela janela do sótão e vi Gabriel no jardim, brincando com Sofia. Seus risos subiam até mim como bolhas de sabão flutuando no ar. Dobrei cuidadosamente a camisa e a coloquei em uma caixa de doações. Era hora de liberar mais esse último fragmento do passado. O desaparecimento de Pedro foi, sem dúvida, o capítulo mais doloroso da minha vida. Mas não foi o capítulo final. A verdadeira história estava apenas começando. Não uma história de traição e perda, mas de redescoberta e renovação. Uma história sobre aprender que às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa.
Enquanto desço as escadas para me juntar à minha família no jardim, carrego comigo a certeza de que as cicatrizes que temos não são apenas marcas de dor, mas mapas que nos guiaram até onde deveríamos estar. E por mais estranho que pareça dizer isso agora, o desaparecimento do meu ex-marido foi, de fato, a melhor coisa que me aconteceu na vida. Não pelo abandono em si, mas pelo caminho de autodescoberta que se abriu depois dele. Porque, às vezes, é apenas quando alguém desaparece completamente de nossas vidas que finalmente temos espaço para aparecer plenamente nas nossas próprias. E você? Já teve alguma perda que, com o tempo, percebeu ser, na verdade, um recomeço? Compartilhe sua história nos comentários e junte-se a essa conversa sobre como as dificuldades podem se transformar em oportunidades de crescimento.